Oi, pessoal, vamos trabalhar? Estamos chegando aí na lição número 11. Para isso, vou pedir a ajuda de vocês. Quem pode compartilhar comigo o título da lição e o verso para a semana de número 11? Deuteronômio em escritos posteriores. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendente deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. O estudo dessa semana ele é um estudo bastante curioso e interessante ao mesmo tempo, porque ele traz para a gente algumas questões daquilo que nós já temos falado nas lições anteriores, do fato de que o livro de Deuteronômio é, de certa forma, análogo à verdade presente. É como se esse texto tivesse sido escrito para o povo hebreu lá na chegada pela segunda vez a Canaã, mas é um livro que, ao mesmo tempo, ultrapassa a história desse mesmo povo em todas as demais circunstâncias que o povo de Deus vive na história desse mundo até o período da vinda de Jesus. Por isso, a ideia de esse livro também ser análogo à verdade presente. Em cada uma das épocas, parece que o livro de Deuteronômio foi escrito de forma precisa para aquele tempo. E ele vai assumindo contornos ou nuances distintas que, de alguma maneira, vão estabelecendo as bordas do registro dessa história, a ponto de a gente poder pegar esse livro por inteiro, trazer para o nosso tempo e ele se aplicar ainda com o mesmo grau de atualidade naquilo que é a essência do texto. A lição dessa semana vai nos provocar a observar isso acontecendo em diversas histórias diferentes e citações diferentes do texto de Deuteronômio ao longo da Bíblia, ao longo dos textos de outros autores. E aqui a gente tem um problema, porque é um problema para mim, não para vocês, no sentido de eu não fazer spoiler da lição, mas só pontuar algumas coisas importantes do que a gente tem que observar conforme faz essa leitura. A primeira coisa é por que observar o livro de Deuteronômio a partir das sobrecitações ou das citações cruzadas que esse livro vai tendo ao longo da referência bíblica, ou seja, por que é importante observar esse livro a partir dessa referência, a partir dessa percepção de que outros autores citam de maneira, às vezes até completa, textualmente falando, parágrafos ou pedaços inteiros de capítulos do livro de Deuteronômio. Há uma coisa peculiar na Bíblia, para quem gosta de estudá-la, que é perceber que a Bíblia é um livro íntegro, é um livro por inteiro. Embora a expressão Bíblia tenha a ver com algo que a gente usa na referência atual, que é uma biblioteca, um conjunto de livros, com diversos autores escritos em diversas épocas diferentes da história do povo hebreu até o cristianismo, o que a gente percebe é que, apesar de serem vários autores e apesar de serem vários livros, e numa época tão longa, quase 1.600 anos de tempo de escrita, a gente tem uma referência única, uma mensagem íntegra. E essa repetição que um autor faz do outro, sobrecitando o texto, né, retratando do mesmo tema várias e várias vezes, dá a percepção de que, de fato, a Bíblia é uma teia interligada de contexto e texto. Perceber isso a partir do estudo de Deuteronômio na repetição dos demais eventos é importante para a gente. Em primeiro lugar, para revitalizar essa percepção da integridade da mensagem. Mas não só isso. A mensagem que está no livro de Deuteronômio tem um autor, no sentido primário, e esse autor é Deus. Tem um escritor, no sentido secundário da mensagem, que é Moisés. E tem um leitor, primário, que é o povo de Israel, mas secundário, que são todos os que vieram depois. O que é interessante observar nessa leitura secundária é que na leitura secundária a gente encontra o autor. Cada um dos que a gente for provocado a rever na história das citações nessa semana, na realidade são pessoas ou circunstâncias na história do mundo
em que pessoas encontraram com o autor, a partir do texto do livro de Deuteronômio. A primeira história que a gente vai ter nessa semana para observar é uma historinha conhecida de um rei que assume o reinado de Judá quando tinha apenas 8 anos de idade. E ele vai reinar por 31 anos. E acontece no meio do percurso dessa transição de reinado, um encontro desse rei com um livro perdido. E que boa parte da crítica, pela forma textual do livro e pela maneira como ele é citado no livro nos textos dos reis, na história de Josias, esse livro é, de alguma forma, estabelecido em correlação com o livro de Deuteronômio, o livro da lei, o livro perdido. Por que é interessante esse encontro de Josias com o livro da lei? Primeiro porque mostra que, apesar do povo ser hebreu, ser judeu, eles haviam perdido, se desconectado daquilo que era a advertência de Deus para o povo de Israel na segunda chegada a Canaã. Lembre que nos textos que a gente já viu e nas lições anteriores, aparecem várias vezes Deus falando, e principalmente nas 2 últimas lições, Deus pontuando que o povo de Israel se afastaria dele. E Deus provoca Israel para que não se esqueça do que ele disse e se lembre do que Deus se lembra. Assim como também eles são provocados a observar no futuro a possibilidade do distanciamento, e vem um chamado de Deus para que eles retornem, se convertam dos seus caminhos, convertam seu coração a Deus e, principalmente, escolham a vida. Quando a gente estudar essa semana a história de Josias, Josias produz uma reforma em Israel. E a base, nos textos que a gente vai ler, para essa reforma, é o que estava escrito no livro de Deuteronômio. E por isso é interessante observar como que o livro escrito lá atrás pôde ser a base aqui na frente, quase 1000 anos à frente, para toda uma transformação e um retorno do povo de Israel aos caminhos de Deus. Da mesma maneira, se a gente avançar na história para o nosso tempo, imagine que o livro de Deuteronômio para nós seja o livro perdido. E, aliás, muita gente tem comentado isso nos estudos da lição desse trimestre, de que nunca tinha parado para observar Deuteronômio por essa perspectiva. Normalmente as pessoas têm a tendência de, na leitura que fazem de anos bíblicos ou de leituras devocionais da Bíblia, passar pelo livro de Deuteronômio com a mesma superficialidade que passam pelo Êxodo, por Levíticos. São textos mais densos, Êxodo nas suas repetições infindáveis de descrição do santuário, Levíticos em todas as descrições ritualísticas e legislações civis e de saúde de Israel, e Deuteronômio, uma repetição constante dos mesmos elementos aparentemente legais. Daí o fato de ele ser chamado de o livro da lei. O que é interessante observar é que, diferente dos outros, quando você chega mais próximo do livro de Deuteronômio, percebe que ele é uma mensagem que tem como pano de fundo o tempo inteiro um Deus que graciosamente concede salvação, mas ao mesmo tempo adverte das possibilidades de desvio e deturpação. E essas são as histórias que a gente vai ser chamado a atenção a observar o que acontece no período de Jeremias e a maneira como esse livro impacta tanto o coração dele, a ponto de ele não só se deixar transformar por completo, apesar de que ele já era um sujeito temente a Deus, mas sem o conhecimento completo do que significava temer a Deus, e uma vez que ele descobre esse conhecimento, toda a atitude dele na sequência disso. Se a gente continua observando essa forma como outros livros e outros textos citam Deuteronômio, a lição de segunda-feira vai se centrar em uma expressão, o céu dos céus, o lugar de Deus, e não só o céu dos céus como um lugar de Deus, mas o céu dos céus como o domínio de Deus. Numa forma de descrição que Deuteronômio capítulo 10 traz, nessa expressão céu dos céus, enfatizando ou deixando bem claro, bem evidente, bem nítido, que Deus é soberano em todo o universo. Não há nada que se iguale a ele. Aliás, essa é uma das razões pelas quais Deus faz uma pergunta: que nação na Terra tem um Deus como vocês têm?
Que povo é tão grande quanto vocês que tenha um Deus assim? E o texto de Deuteronômio 10 traz isso à tona, colocando essa expressão céu dos céus. Para entender a expressão, embora todo o significado dela não esteja tão claro no livro de Deuteronômio, mas algumas coisas a gente percebe pela forma como está escrito. Uma delas é a parte física dessa descrição. Nós temos o nosso céu, que é a atmosfera. Nós temos o céu do céu da atmosfera, que seria o espaço sideral. E a expressão bíblica é o céu dos céus, que é o que está para além disto e que nós não chegamos. É nesse para além disso, ou seja, para além do meu céu e do céu sideral, onde estão as estrelas, está além disso o céu dos céus, que é onde Deus habita. E ele domina o céu dos céus, ou seja, ele domina, em palavras humanas, ele domina o topo do mundo, ou o topo do universo. Essa expressão ela é repetida, ela é trazida à tona outra vez por um sujeito, lá no retorno do cativeiro babilônico. Naquelas caravanas, a partir de Zorobabel, que retornam de Babilônia a Jerusalém para a reconstrução do templo e reconstrução da cidade, dois sujeitos chamam a atenção, Esdras e Neemias, mas Neemias mais enfaticamente pela liderança que ele assume do povo de Israel na reconstrução da cidade. E é interessante que Neemias cita essa expressão céu dos céus e a expressão de que foi lido o livro da lei. Essa percepção de que o texto permanece vivo, né? O texto de Deuteronômio permanece vivo, afinal de contas, essa expressão vem de lá, ao céu dos céus e todo o seu exército, leram o livro da lei, são expressões tiradas da estrutura do livro de Deuteronômio, que de alguma maneira calam fundo ao povo que sai do cativeiro babilônico e agora, diante da cidade de Jerusalém e do templo reconstruído, são convidados ou provocados ou instados a permanecerem fiéis. E, de novo, o livro de Deuteronômio é trazido à tona, do mesmo jeito que na reforma produzida por Josias, ele é trazido à tona agora na revitalização de Judá no tempo de Neemias. Principalmente, a gente deve lembrar que Neemias é o último profeta da Bíblia antes de João Batista. Portanto, mais do que simplesmente trazer à tona o livro de Deuteronômio, é trazer à tona um livro que deveria balizar o povo de Israel, porque não haveria mais profeta em Israel pelos próximos quase 400 anos, até que surgisse aquele profeta que prepararia o caminho, restauraria as veredas para a chegada do Messias. Portanto, eles deveriam estar atentos ao texto de Deuteronômio para se manterem puros e fiéis durante esses 400 anos de espera, até a vinda do Messias. Óbvio que a gente, lendo a história dos evangelhos, a gente descobre que eles não fizeram nada disso, se distanciaram de novo de Deus, se aproximaram de uma série de elementos espúrios e transformaram o templo numa casa de negócio e a verdade bíblica em um conjunto de tradições. Tudo isso porque se afastaram do livro da lei. Se a gente continua lendo a história da semana, a gente vai ver que outro profeta, obviamente, não na ordem que a gente está aqui, Jeremias, cita também referências bastante significativas do texto de Deuteronômio. Jeremias, obviamente, antes de Neemias, né? Antes do cativeiro babilônico. Mas o que é interessante, Jeremias faz algumas pontuações, como, por exemplo, o texto do capítulo 29, no verso 13, vai ter lá, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De onde Jeremias tirou isso? A gente estudou isso recentemente na lição, no texto de Deuteronômio. Essa expressão dos textos de Deuteronômio 4, principalmente, e que a gente se aprofundou nelas, estão repetidas no livro de Jeremias, como também a gente vê outros textos reproduzidos ali na indicação de justiça ao estrangeiro, cuidado com os órfãos, a questão das viúvas, que eram expressões e indicações bem claras do livro da lei, do livro de Deuteronômio, e que são retomadas por Jeremias, e não só por Jeremias, mas por vários outros escritores da Bíblia.
E, de novo, por que isso é importante? Porque a gente sabe o que aconteceu com o povo que não escutou Jeremias. Aliás, a gente sabe o que aconteceu com Jeremias, o que o povo fez com ele quando Jeremias pregou e advertiu, admoestou o povo. Só não morreu de dó, no sentido das intervenções várias de sofrimento que foram impostas sobre ele. Continuando ainda essa estrutura, a gente olha para as repetições que esses textos vão trazendo ao longo da Bíblia, e mais um que a gente vai observar essa semana é o texto de Miqueias. O profeta Miqueias é outro que traz advertências solenes a respeito do que Deus nos pede, da forma como Deus espera que seu povo viva. E, de novo, o livro de Deuteronômio se revitaliza como uma expressão da vontade de Deus. O que a gente aprende a partir do texto de Miqueias, o que a gente aprende a partir dessa retomada que ele faz. Existe algo no livro de Miqueias que carece da nossa atenção bem próxima no estudo dessa semana, que é o fato de que o livro de Miqueias traz um processo, um litígio de Deus com seu povo. Na linguagem do século XXI, a gente diria, Miqueias está trazendo ao povo de que Deus abriu uma ação civil pública no Ministério Público Federal contra o povo de Israel. A expressão que ele usa de controvérsia ou de conflito é uma expressão proveniente dessa norma técnica do direito. E é interessante isso. É como se Deus tivesse uma pendenga, um litígio, e esse litígio fosse posto em juízo. E agora vai ser cobrada a sentença daquele que deve. Por isso o Senhor pede em juízo. Essa é a provocação que a gente vai ter na lição de quarta-feira, e vale a pena um olhar dedicado aos textos de Miqueias com essa percepção judicial e a maneira como Deus vai cobrar um por um os comportamentos equivocados do povo de Israel. Continuando ainda esse percurso de observar outros autores, o último autor que a gente é chamado a atenção é Daniel. E Daniel, de forma bem peculiar, é um texto interessante de observar. O texto que está sendo trazido para a lição dessa semana é o capítulo 9 de Daniel, mas ele não se desconecta do 8 e nem do 7 nessa expressão tanto do juízo quanto do santuário em si, coisas presentes no livro de Deuteronômio, na apresentação da forma como Deus julga e da forma como o pecado tem que ser pago. Essas referências estão presentes na lei, estão claras na lei. E, obviamente, no texto do capítulo 9, de maneira direta, na oração que Daniel faz de intercessão ao povo, intercessão pelo povo. Lembrem que, só lembrar da historinha, né? Daniel tem a visão do capítulo 8, ele vê a purificação do santuário, vê o que o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, e ele conecta essa mensagem da purificação do santuário com o tempo da profecia, com aquilo que Jeremias tinha dito, de que o cativeiro duraria 70 anos. E como agora alguém vem e diz que tem 2.300 anos pela frente até que o santuário seja purificado, Daniel entra em desespero. O final do capítulo 8 diz que ele ficou doente. Quando você abre o capítulo 9, você descobre que Daniel, não satisfeito por não entender a visão, ele vai estudar. E estudando, ele reencontra as profecias de Jeremias e reafirma de que são 70 anos o cativeiro. E aí não sobra outra coisa para Daniel fazer a não ser perceber e assumir que o povo esqueceu do livro da lei de Moisés. E essa expressão, o livro da lei de Moisés, é o texto de Deuteronômio. Ele traz à tona essa referência dentro da sua oração por vários detalhes que ele vai citando ao longo da oração enquanto ele intercede pelo povo, apresentando os pecados do povo a Deus e suplicando de Deus misericórdia para que Deus cumpra a promessa da libertação do povo na data certa, no tempo certo. Então vale a leitura dessa oração do capítulo 9 de Daniel, com esses detalhes de citação que ele faz da história do povo hebreu, e da maneira como o povo hebreu, distanciado de Deus, volta a cometer os mesmos pecados que a gente já vem lendo desde o início da lição desse trimestre, nas advertências do livro de Deuteronômio. Mas mais importante do que isso, no caso específico de Daniel 9, é a gente lembrar que o Daniel 9 tem duas referências importantíssimas.
Uma delas que aponta para o passado, o livro da lei, como uma referência de marco regulatório e forma de comportamento de Israel, mas um olhar para frente, porque o capítulo 9 descreve a vinda do Messias e a data que viria o Messias de Israel. E por não terem respeitado o passado, que era a norma do livro da lei, eles perderam o Messias quando veio. Se você lê os evangelhos, principalmente o capítulo 1 de João, lá está dito, veio para os seus e os seus não o receberam. Não receberam por quê? Porque esqueceram do livro da lei de Moisés. Abandonaram os caminhos de Deus e quando o Messias veio, ele não foi reconhecido. Eles não perceberam que era ele. E aos que perceberam e entenderam, não creram. Insistiram em duvidar. A mesma pergunta se repete para a gente. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A resposta, em parte, está aqui dentro desse texto dessa semana, que é, nos esquecemos do livro da lei? Porque se fizermos isso, então muito provavelmente a resposta a essa pergunta é, não achará fé na terra. Mas se lembrarem do livro da lei, não com um modelo burocrático, com o qual os tradicionalistas hebreus do período de Cristo o faziam, mas de todo o coração, de todo o entendimento, se assim fizermos, quando vier o Filho do Homem, sim, encontrará fé na terra e pessoas esperando por ele e vivendo e se comportando como ele descreveu. Afinal de contas, é para isso que o livro de Deuteronômio foi escrito. A lição fecha, e eu vou fechar com os pensamentos que estão lá no final da lição, o pensamento do livro Profetas e Reis, da lição de sexta-feira, diz assim, na reforma que se seguiu, e aí a gente está olhando o rei Josias, na reforma que se seguiu, o rei voltou sua atenção para a destruição de todo vestígio de idolatria que havia permanecido. Os habitantes da terra tinham, por tanto tempo, seguido os costumes das nações que os rodeavam, de se ajoelhar diante das imagens de madeira e pedra, que parecia estar quase além do poder humano conseguir remover cada traço desses males. Josias, porém, perseverou em seus esforços para purificar o território. Mas o que isso tem a ver com a gente? Da mesma forma, obviamente de maneira muito mais sofisticada, que nos dias de Josias, a humanidade de hoje, e não raras vezes a irmandade de hoje, faz o mesmo. Com novas formas de divindades, novas formas de deuses ou novas nuances de adoração. E o chamado do livro de Deuteronômio é um chamado à reforma, um chamado à restauração, assim como também um chamado ao reavivamento. Aliás, cabia bem aqui uma releitura de um pedaço da lição Reavivamento e Reforma conectada com esses textos de Deuteronômio. Mas, questões à parte, a lição dessa semana é uma advertência, um instar na proposta do autor de que a gente perceba, em primeiro lugar, que existe uma integridade na Bíblia, o assunto é o mesmo e persiste. Mas não só. Essa integridade está ao redor de um tema central. E esse tema central é a misericórdia de Deus e a lei de Deus. A misericórdia de Deus que salva o seu povo, mas a lei de Deus que mostra o caráter desse povo que foi salvo e que decide seguir a Deus. Portanto, essa é a grande advertência para esse observar por que tantos autores em épocas diferentes citam o mesmo texto. É porque, na realidade, esse texto perpassa a Bíblia por inteiro. Que tenham um bom estudo essa semana. Prestem atenção aos detalhes, porque essa lição é cheia de detalhezinhos da história que são bonitos. Tentei não fazer spoiler de todos, para deixar um pouco aí para curiosidade e descoberta das histórias, mas vale um olhar atento para cada uma dessas 4 histórias que a lição trouxe aí de maneira bem proximal para a gente, e um olhar atento na história primeira, que é a quinta, que é a história de Josias. Ok? Nos vemos na semana que vem com a penúltima lição do trimestre, que já está acabando, assim como o ano que também já foi. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, porque na tua presciência, entendendo os tempos e vislumbrando a história, deixou advertências sólidas que ultrapassam a linha do tempo e chegam até os nossos dias de maneira bastante própria e bastante peculiar,
nos trazendo de volta a centralidade da visão e principalmente a perspectiva correta tanto do Evangelho, quanto da Tua graça, quanto da Tua lei. Dá, Senhor, que possamos, compreendendo tudo isso, viver aquilo que estudamos e principalmente apresentar o Cristo maravilhoso que salva e o Cristo maravilhoso que também nos guia, nosso Senhor, a todos aqueles que ainda não conhecem, e com isso possamos abreviar a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que te pedimos por Jesus. Amém.